Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo. Quem está online, seja bem-vindo à live de hoje. Agora são 7h30 da noite no Brasil, 9 horas da manhã em Adelaide, 8h30 da manhã em Gold Coast. Sim, temos fusos horários diferentes, horário de verão. O importante é que todo mundo consegue ver através do Instagram ali o lembrete, né? De acordo com o fuso horário onde você está. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Já vi que nossa convidada está online, tá? A ideia de hoje é fazer um comparativo sobre Estados Unidos e Austrália com quem já morou nos Estados Unidos e hoje mora na Austrália, tá? Sejam todos bem-vindos. Me falem onde vocês estão, cidade, país, para eu entender onde vocês estão me assistindo. Nath, já vou te chamar para entrar aí ao vivo com a gente. Teremos um bate-papo bem descontraído, tá? Já conheço a Nath pessoalmente, conheci ela em abril. Ela me maquiou pro casamento da minha irmã. Oi, Aline, em Orlando. Luzia está no Brasil. Jaylin Cardoso, Brasil. Picos, Piauí, Jackson, sejam todos bem-vindos. Olha, acabei de voltar dos Estados Unidos, né, recentemente, não faz nem um mês que eu cheguei dos Estados Unidos e eu fui com uma visão bem diferente de quando eu fui das outras duas vezes que eu fui para os Estados Unidos, tá? Porque eu fui a turismo e eu nunca tinha morado fora nas outras duas vezes. E aí, dessa terceira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já fui com uma visão diferente, com outras referências, né, e com outra cabeça. Então, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje com a Nath, tá? Fazer um comparativo, falar sobre os pontos positivos, negativos, as experiências que ela viveu lá. Tudo que a gente vai falar aqui é sobre a nossa opinião, tá? Euni, Angola, Ramalho, Flávia Ramalho, São José dos Campos. Vamos então chamar a nossa convidada de hoje. Oi, Vilmar, seja bem-vindo. Ah, antes de eu chamar ela, eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, tá? Vão querer conversar, tirar aí, fazer as perguntas de vocês. Então, o que a gente vai fazer, tá? Nosso combinado aqui durante a live para estarmos em sintonia. Coloquem as dúvidas de vocês no ponto de interrogação ao lado do comentário. Tá vendo aqui embaixo onde tem um ponto de interrogação? Todas as dúvidas vão ficar lá e aí eu faço as perguntas para a Nath, tá? Senão a gente se perde aqui no chat. Então, deixa eu convidar ela aqui para entrar. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo, e você, Pri? Tudo bem. Tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Tô sim, e você? Aham, tudo certo. Que bom. Nath, estava falando para eles que a gente está em fusos horários diferentes, né? Brasil, Gold Coast, Adelaide, cada um em um horário diferente. É verdade, é muito confuso, é bem confuso. É bem confuso. Nath, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada por estar aqui hoje, por separar um tempinho para a gente conversar sobre essas diferenças, que eu acho que é bem importante para quem ainda está decidindo sobre qual país vai viver, né? A gente fica muito preso à opção Estados Unidos, porque é mais perto do Brasil, e acredito que a gente é muito influenciado, né, pelos Estados Unidos. Muitos outros países também são, mas o Brasil é bem influenciado, né, pela cultura norte-americana. Sim, obrigada, Pri, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas experiências, né? De poder contribuir aí para a vida das pessoas. Essa é a nossa missão, de compartilhar aquilo que faz bem para a gente e que a gente quer que as pessoas vivam também, né? Legal. Nath, vamos começar para não perder tempo, porque eu sei que tem muita informação, muita coisa para a gente conversar aqui, tá? Me conta quanto tempo você morou nos Estados Unidos e se você já tinha inglês quando você foi para lá. Sim, eu morei por um bom tempo, né? Morei 3 anos nos Estados Unidos. Eu já fui com inglês básico, só que quando você chega no país é totalmente diferente na hora que você vai conviver, na hora que você vai falar, as pessoas falam muito mais rápido, né? Então, assim, eu tive bastante dificuldade no início, tive
assim, bastante desafio ali com o inglês, né? Principalmente nos momentos em que eu estava me relacionando com os americanos e no dia a dia, assim, eles até me zoavam bastante. Então, é algo bem importante de estar em mente, né? De trabalhar o máximo que você conseguir de inglês. Uhum. E aí você conseguiu aprender inglês nos Estados Unidos para se sentir preparada para vir para a Austrália? Como é que foi? Porque dessa vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Califórnia onde que você morou lá? Eu morei em Los Angeles, né? Na Em Califórnia. Los Angeles. Então. E aí eu percebi que a galera fala muito espanhol na Califórnia. Sim, Eu fiquei muito. impressionada. Então, isso acaba que atrapalha você aprender inglês. Como é que foi a tua experiência Sim, lá? sim, tem bastante latino mesmo, então assim, você tem que cuidar para tentar conviver o máximo com os americanos. É bem dividido, mas tem bastante opção de trabalho para você, né, poder praticar o seu inglês. E aí foi o que eu fiz, eu trabalhei em restaurantes, eu trabalhei como babá, eu trabalhei de Uber, então eu estava sempre ali praticando no meu dia a dia, né, o que fez com que eu ficasse fluente no inglês, então foi bem, bem válido. Uhum, interessante. E aí, por que que você trocou os Estados Unidos pela Austrália? Né? Porque você já tinha morado, já estava nos Estados Unidos, já tinha saído do Brasil, né? O que fez você pensar em ir para outro país, recomeçar, né? Tudo do zero. Sim. Então, tem um adendo aí que antes de vir para a Austrália eu ainda fui para Portugal, né? Nossa! Então, desbravadora do mundo, né? Mas a ideia foi exatamente porque nos Estados Unidos a questão da legalização é bem complicada, né? É bem desafiadora. E aí chegou um ponto em que a gente falou, a gente vai excluir o resto do mundo, ficar nos Estados Unidos para poder seguir com o processo, ou não, a gente vai, né, deixar os Estados Unidos e vai poder explorar outros lugares e ter mais essa liberdade em lugares que têm mais facilidade de se legalizar. E aí foi essa a ideia, né? Portugal, ele não se adaptou muito assim à nossa fase de vida ali, né? É muito diferente dos Estados Unidos e da Austrália. E aí foi quando a gente viu que a Austrália tinha essa possibilidade de se legalizar muito mais tranquilo. E, enfim, com todas as boas características também dos Estados Unidos. Uhum. Quando você fala a gente, só para quem está assistindo e não te conhece, essa jornada não Sim. foi sozinha, né? Não, foi com meu marido e meu filho. Meu filho, na verdade, nasceu na Califórnia, né? Legal. É. E até você quer falar um pouquinho sobre essa fase da vida e por que vocês não se adaptaram em Portugal? Sim, Portugal, a gente viu como um país assim muito, como é que eu posso te dizer, mais como um lugar para se aposentar, digamos assim, né? Ele não é um lugar para você construir vida, assim, né? Realmente fazer dinheiro e tal, que era a nossa intenção, né? Construir o nosso futuro. O salário mínimo lá é muito baixo, né? A mentalidade das pessoas é bem fechada, as pessoas não têm muito essa coisa de querer evoluir, né? É lógico que tem as exceções, mas no geral a gente sentiu que era um país que não ia ajudar a gente nesse processo que a gente estava querendo, né? De evolução. E aí, por isso que a gente saiu. Vocês foram muito corajosos, né? De sair do Brasil para os Estados Unidos, daí dos Estados Unidos para Portugal, aí depois vocês mudaram de novo para a Austrália. Gente, cada lugar demanda uma adaptação diferente, demanda um tempo diferente, o tempo de cada um é o tempo de cada um, né? Então, assim, é muito importante. Por mais que eu tenha tido experiências, por exemplo, Estados Unidos, Portugal, chegar na Austrália também demandou uma nova adaptação totalmente diferente. Então, assim, tem que ter essa calma, essa paciência, né? E eu ajudo muito as pessoas nisso. Uhum. Legal. Ô, Nath, você quer falar sobre os desafios de cada mudança de país? Porque foram fases diferentes da vida e você foi evoluindo como pessoa e também o seu inglês foi evoluindo junto com você, né? Então, acaba que você, né, que você vai tendo mais coragem de mudar, porque uma vez que você sai, né, do Brasil, você tem mais coragem. Já, então eu vou para outro país. Então, eu vou para outro país. Tanto que durante a pandemia aqui na Austrália, até eles anunciarem a ajuda de custo para os estudantes internacionais, a gente ficou assim, cogitando várias opções. Meu Deus, vamos para outro país, vamos tentar em outro país, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Porque uma vez que a gente muda, a gente vê que é possível e que dá para acontecer, né? Dá para fazer acontecer em outro país. Então, me fala sobre os desafios iniciais que você teve nos Estados Unidos, Portugal e Austrália. Sim.
Então, primeiramente é uma diferença cultural surreal, né? Então, assim, você vem do Brasil com educações e costumes totalmente diferentes de quando a gente chega, né, nesses países que principalmente são países que cumprem leis de verdade, né? Só o sul do Brasil ali que é um pouco mais diferenciado, né, com essa questão, mas mesmo assim todo brasileiro tem essa coisa de querer dar um jeitinho brasileiro. E aí quando a gente chegou nos Estados Unidos foi essa primeira, né, opa, peraí, aqui a gente precisa ser bem mais disciplinado, cumprir horários, né? Lá nos Estados Unidos e aqui também, se você chega atrasado, às vezes eles viram as costas para você e não te recebem, né? Então, as leis de trânsito, enfim, todas as leis são cumpridas, né? Então, a gente teve esse desafio que foi maravilhoso para a gente se desenvolver como ser humano, né? Teve o desafio do inglês também, né? Que eu fui bastante zoada, assim, né? Tipo, falava assim, o quê? Não tô entendendo o que você tá falando. Repete. Ou então não tinha paciência, sabe? Para repetir, falar mais devagar comigo. Enfim, são coisas que às vezes você não imagina, mas por estar num outro país e sem ter uma rede de apoio, na hora que acontece, você fica, e agora? Eu quero voltar, né? A primeira coisa que você pensa, eu quero voltar. Porque você, por exemplo, você vai entregar um currículo num lugar e aí a pessoa vê que você não fala inglês direito, a pessoa nem te dá bola, sabe? Aí você se sente super mal, né? Então, é uma questão de você e conseguindo desenvolver suas capacidades e desenvolvendo ali a sua determinação para não parar no meio do caminho, porque realmente demanda um tempo de adaptação e você precisa passar por essa fase aí meio dark, né? E, Nath, assim, Estados Unidos é um país muito grande, né? E Los Angeles é uma cidade gigante, muita gente. Então, muita concorrência, né? O empregador vai ter a opção de contratar uma pessoa sem inglês e uma pessoa com inglês. Ele vai optar pela pessoa que tem inglês. Sim, total. Mas eu vou te falar que lá, justamente por ser muito grande, também tem muita oportunidade de emprego, né? Até comparado com a Austrália, assim, né? Pelo menos com Gold, onde eu tô, tem muito mais opção, assim. Você só fica sem trabalhar se você não quiser, né? E aqui eu já percebi que, por exemplo, eu tive uma amiga de Sydney que foi colocar um currículo lá e aí ela, por já não ter o inglês, eles já descartaram ela, entendeu? E aí deram opção para outra pessoa, né? Uhum. Então, lá tem bastante opção mesmo, assim, tem muita oportunidade de emprego em várias áreas. Uhum. E os desafios iniciais em Portugal? Em Portugal, olha, eu demorei quase 2 anos para me adaptar em Portugal, demorou bastante. Principalmente, assim, por essa questão salarial, porque eu vim de um país em que você é valorizado, né? Nos Estados Unidos você recebe muito bem pelo seu trabalho, né? Então você chega do Brasil e você fala, caramba, qualquer coisa que eu trabalhe aqui eu vou ganhar bem, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir fazer uma viagem ou outra, né? Eu tenho uma qualidade de vida, um poder de compra. E aí lá em Portugal, ou era emprego fixo com salário mínimo de 600 euros, 700 euros, né? Que mal pagam aluguel. E aí você fica, caramba, o que que eu vou fazer? Vou empreender, né? Assim, as pessoas que se dão bem em Portugal normalmente são as que empreendem, ou as que, por exemplo, trabalham com TI, né? Tecnologia da informação, a parte imobiliária também é boa, mas no geral, se você ficar ali, né, no básico, é bem mais complicado, entendeu? Muita gente que mora em Portugal trabalha para outros países, e aí também é uma boa, né? Trabalha remoto. Uhum. Mas aí foi essa questão da adaptação, assim, que eu falei, caramba, não tem nada a ver com o estilo de vida que a gente estava procurando, né? Apesar de Portugal ser lindo, o verão em Portugal é maravilhoso, mas o frio também pegou muito para mim, né? O inverno lá é bem gelado, a ponto de você não conseguir caminhar na praia, mesmo que um casacão, assim, não conseguia, porque era um vento cortante mesmo, né? Uhum. E lá na Califórnia eu já conseguia, aqui na Austrália eu já consigo, né? Dar uma caminhadinha e tal. Uhum. Então, que mais que teve desafio em Portugal? Teve um pouco de preconceito também, né? Com Nossa. relação. Eles são um pouco preconceituosos porque os brasileiros deram uma queimada de filme, digamos assim, né? Em Portugal. E aí a gente chegou, por exemplo, para fazer documentação e a mulher falou: Ah, vocês brasileiros acham que vai ser fácil, né? Conseguir se legalizar aqui e tal, sabe? Eles são meio grosseiros, meio rudes, assim, no geral. Então, também foi uma outra questão, assim. Mas tudo é adaptável, entendeu? Tudo aos poucos você vai conseguindo, né? Vai de acordo com os seus objetivos de vida, com o que você realmente espera do lugar, Uhum. né? E aí você consegue ir se ajustando ou não. Uhum. E em que momento surgiu
a Austrália? Porque vocês não pensaram em voltar para os Estados Unidos, vocês queriam focar na Austrália realmente? Sempre teve esse sonho de vir para a Austrália? Como é que foi? Não, a Austrália sempre foi descartada pela distância. Sempre foi descartada por isso, assim, né? Só que aí quando a gente, porque a gente tinha as nossas prioridades, é isso que eu falo para as pessoas, né? É importante você ter os seus objetivos e prioridades muito claras. Então, assim, a gente tinha, por exemplo, a prioridade de não ser um país frio, um lugar frio, muito frio, né? Uma cidade, que aqui na Austrália tem lugares muito frios. Então, assim, já descarta muitos lugares do mundo, né? É, e aí um lugar que seja também tranquilo de se legalizar, né? Que tenha possibilidade. Então, com essas duas características, a gente foi pesquisando. Realmente, a Austrália, né, tinha essa possibilidade. Aqui, Gold, por exemplo, é muito parecido com o Rio, né? Essa coisa do dia a dia ali, da rotina, ser muito parecida com a do Carioca, né? De praia perto e tudo mais. E que mais? Mas aí vocês escolheram a Austrália mesmo sendo longe, na opinião de vocês, assim, vamos mesmo que esteja longe do que a gente, assim, tinha pensado, vamos se Sim, dizer, né? porque era um investimento alto também, né? Tinha a questão da distância. Só que aí tinham todas essas características que eram prioridade para a gente, né? A gente não conseguiu se adaptar no Brasil, porque depois de Portugal a gente foi para o Brasil de novo, na pandemia, para estar perto da família. Uhum. E aí a Austrália tinha essas características que, apesar da distância, compensava, né? Assim, também a questão salarial, né? A gente sabia que a gente ia ser bem remunerado aqui, a gente sabia que a gente ia conseguir construir um futuro legal para o nosso filho. Então, tudo isso fez a gente falar, não, vamos ver, né? Vamos experimentar a Austrália. E foi o país que eu mais me adaptei rápido, mais me senti em casa rápido, assim. Não faz nem um ano que você chegou, né, Nath? Não, tem 10 meses. E quais são as principais diferenças entre Austrália e Estados Unidos, na tua opinião? Tá, a primeira gritante é essa da documentação, né, da legalização, porque aqui a gente tem um caminho que é longo, que demanda tempo, demanda dinheiro, sim, né, demanda bastante dedicação e resiliência, mas é possível, né? Lá nos Estados Unidos é bem mais curto, é mais restrito, né, essas possibilidades. Então, essa é a primeira diferença, assim, gritante, né? É, Aqui também a educação para mim ela é uma referência melhor ainda do que nos Estados Unidos, né? Pelo que eu tenho convivido aqui nas escolas e tudo mais. Quantos Que mais? anos que Aqui seu filho tem, tem Nath? 5 anos. 5 anos. Ele está entrando na escola agora, né? Então a gente já foi lá e tal, já sentiu, né, como funciona todo o sistema. E também ele está numa pré-escola aqui, que também é conectada com a escola que ele vai. Então, assim, é muito legal toda a forma que eles lidam aqui, né, com a educação. Uhum. Que mais? A distância para o Brasil, né, que na verdade os Estados Unidos tem favorece, né, Estados Unidos por isso. Ah, o sistema de saúde aqui da Austrália também é melhor, eu acho, né, do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é muito, muito, muito mais caro, né, a saúde particular e a saúde pública praticamente não funciona, assim, é bem, bem complicado. Eu já passei um perrengue e precisar de uma receita de antibiótico e ter que ficar 12 horas no hospital com um monte de gente doente passando, sabe, um clima horrível. E aí, consegui essa receita, mas e mesmo assim, tipo, você só consegue por um período. Toda vez você tem que ficar provando que você não tem renda o suficiente para poder ficar ali na saúde pública, né? Nossa. Foi só por um mês que eles me concederam isso, entendeu? E aí, por exemplo, se você sofre um acidente, é papo de US$ 10.000 para cima, né? Para você ir para uma ambulância, para você ir para o hospital. Então, é bem complicado. E aqui, já na questão da legalização, você já tem que ter o seguro de saúde, né? Então, isso já tudo fica ali englobado, você já fica com essa segurança, né? Por mais que não seja barato, né? Porque acho que no Brasil ainda acaba sendo um pouco mais barato, mas aqui você fica bem amparado. Uhum. Olha só, o Will e a Dani perguntaram aqui se você está no visto de estudante. Sim, estamos no visto de estudante, né? Quem estuda é o Gabriel. E aí a gente está na segunda fase, né? No processo, a gente renovou o primeiro visto de 6 meses, agora para 2 anos, né? E aí é muito bom porque também aqui permite trabalhar,
né? Aqui permite também ir para o Brasil e voltar, nos Estados Unidos não permite, né? A não ser que você já venha com visto de estudante para os Estados Unidos, mas mesmo assim é mais complicado, né? Agora, se você trocar o status de turista para estudante lá nos Estados Unidos, você não consegue sair. Você sair, você perde todo o seu processo. Olha, não sabia, que loucura. É mais perto, mas aí você não pode ir, né? Exatamente. E o Gabriel está estudando TI, tá? Ele Ah, complementou ele tá aqui. ali. Ah, legal, legal. É um VET, né? Isso, é um VET. Ele primeiro fez o inglês, 6 meses, e aí, né, já está com um nível de inglês bom para poder passar para o VET, né, que é o profissionalizante. Uhum. Ô, Nath, vocês focaram desde o início em Gold Coast. Na verdade, vocês estavam pensando em Austrália no geral ou vocês estavam pensando Gold Coast? Como foi Gold Coast. escolher? Assim, ó, quando o Gabriel começou, porque a ideia foi do Gabriel dessa vez. Das outras vezes foram minhas ideias, dessa vez foi dele. Quando ele começou a me mostrar imagens de Gold Coast, eu falei, é lá, esse lugar é um paraíso, eu quero ir pra esse lugar, né? E tem muito essa coisa de ter a praia perto, né? Ter essa facilidade de ter tudo perto, assim, pra gente, do que a gente gosta. E o clima ajuda muito também, né? E aí também, lógico, uma coisa muito importante, tá, gente? Que é você ter uma referência no lugar que você tá indo. Então, aqui a gente tinha um casal de amigos, né? Um amigo nosso já de anos. E aí, que deu todo o suporte pra gente quando a gente chegou. A gente tinha tanto aqui em Gold quanto em Brisbane, né? Então, assim, pertinho. Uhum, uhum. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, quero te perguntar o que você mais gosta em Gold, porque a gente falou aí sobre o clima, estilo de vida, mas além de tudo isso que tange o clima, tá? O que mais que você gosta em Gold? O que você faz no seu dia de folga? O que você faz com o Bembem? Então, me conta um pouco sobre dia a dia para as pessoas que estão assistindo entender como é uma rotina de quem mora em Gold Coast e o que tem para fazer, né? Além de você aí ter escolhido por conta do clima, que com certeza influencia o estilo de vida, né? E toda a rotina. Muito, é. Depende muito da fase que a pessoa está vivendo, né? Mas eu acredito que Gold consegue agradar a todas as fases, assim, né? Porque tem a parte de surfers ali que é mais movimentada, que tem ali as baladas, né? Tem toda a circulação de turista mais forte, né? A gente mora num lugar um pouquinho mais afastado, comparado com o Rio, é como se fosse lá no Recreio, né? Tem toda a orla ali, Copacabana e Ipanema, que é super movimentado, e aí você vai indo, né? Recreio lá no final já é mais tranquilo, né? Então, se a gente quiser o agito, a gente tem. E a gente mora aqui nessa área que é super gostosa, super tranquila. A gente mora num condomínio que tem muita criança, muita família. Então, assim, depende muito mesmo da fase de vida que você tá, né? Então, assim, aqui tem muita estrutura para o bem de parquinhos, né? A praia é super perto daqui, a gente consegue ir andando daqui do condomínio. Tem as escolas, né, também que são maravilhosas, e a escola é na frente também aqui do condomínio, é muita praticidade, né? As oportunidades de trabalho também são muito boas, né? Tem bastante opção, assim, e eu também, além de ser mentora, né, de trabalhar o emocional aí das pessoas que estão passando por desafios na vida fora do Brasil, eu também trabalho com a parte da beleza, então eu faço cílios, maquiagem, sobrancelha, então é algo que está crescendo bastante aqui, essa área também, né? Que mais? Tem os parques, né? Então dá um pouquinho de sensação de turismo nos Estados Unidos ali, que tem os parques de diversões, né? Da Warner, tem o Wet n Wild, tem o SeaWorld, que para quem tem criança é maravilhoso, né? A gente compra o passe anual e pode ir a qualquer momento. Então, tem também shoppings maravilhosos, né? Tem bastante opção, assim, de coisa para fazer, sabe? E tem também o meu futevôlei, que é sagrado, que eu fazia no Brasil, né? E começar fazendo uma atividade física ao ar livre na praia, principalmente, é maravilhoso para mim, faz toda a diferença no meu dia a dia. Ô, Nath, o Marlon perguntou, e a minha pergunta é para você também. Pense em ficar quanto tempo na Austrália, já que vocês gostam de desbravar o mundo? Você acha que agora vocês sossegaram? Acho que sim. É... assim, né? É uma pergunta delicada, porque a gente vive muito o presente, né? Mas, assim, a Austrália realmente tá demonstrando ser um país que oferece tudo que a gente coloca como prioridade pra gente, né? Um lugar que tudo funciona, um lugar que a gente é bem remunerado no que a gente faz, um lugar em que as pessoas são educadas, né? E que a gente se sentiu muito bem recebido. Um lugar em que meu filho
filho ama, né? Então, assim, meu filho é minha prioridade. Se ele se sente bem, à vontade, feliz, ele tem os amiguinhos dele, ele já tá adaptado, já tá falando inglês, né? Porque ele nasceu na Califórnia, mas a gente saiu de lá com ele bebezinho. E depois a gente foi para Brasil e Portugal, então ele não teve, né, convivência com inglês. E agora, em poucos meses, ele já tá falando, super adaptado no daycare que ele vai, na creche. Então, oferece muita coisa muito maravilhosa, é um paraíso, sabe? É uma paz, é natureza ao redor em vários lugares. Tem muita cachoeira aqui que eu também sou apaixonada, né? Então, não vejo um motivo assim muito drástico para a gente querer sair. O que aconteceu quando a gente saiu de Portugal, por exemplo? Porque a gente estava já numa adaptação, apesar de não ser o país que a gente idealizava, a gente já estava conseguindo construir ali, né, uma boa rotina. Foi a pandemia, entendeu? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer para dizer assim, vou ficar aqui para sempre. Mas sim, a nossa ideia realmente é ficar, né? Migrar mesmo. O Luiz perguntou. Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Tinha uma pergunta que eu perdi. Não, é que tá aqui. Lembrei. Tá aqui no ponto de interrogação. A Clara perguntou se você sente alguma coisa dos Estados... Sente falta de alguma coisa dos Estados Unidos. Sinto. O poder de compra lá é melhor, né? Aqui a gente consegue também, assim, né? Comparado com o que a gente recebe ali mensalmente, a gente consegue também ter um bom poder de compra, mas lá é muito mais fácil e tem muito mais ofertas de tudo, desde mercado a lojas, a eletrônicos, a roupa, opções de viagens também, sabe? Estadias. Aqui é um pouquinho mais, né, complicado isso. O que mais você sente falta dos Estados Unidos? O fato de a Austrália não ser um país tão consumista quanto os Estados Unidos, né? Sim, sim. Então, E isso é bom também, né? Também dá uma equilibrada aí na nossa, dá uma equilibrada na nossa mentalidade também, né? Porque a gente acaba se inspirando muito nos Estados Unidos ali e acaba achando que a nossa felicidade, o nosso sucesso vai ser construído em ter coisas, né? E não é bem assim. Então a Austrália ela dá essa noção de mais equilíbrio na qualidade de vida. Né? Eu senti que a Austrália também a gente precisa ter mais conexão com nós mesmos, né? Nos Estados Unidos, por ser muita correria, muita coisa, muita oferta de trabalho, muita tudo, você fica ali imerso naquilo e não vive, né? Assim, com equilíbrio em todas as áreas mesmo. Concordo plenamente. Eu acredito que a Austrália abre muito a nossa mente para perceber o que está acontecendo em volta. A gente tem mais tempo para pensar na gente, não se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle, né? Por exemplo, segurança, infraestrutura. A gente consegue realmente focar no que importa, né? No nosso dia a dia, na nossa família, na gente, e não ficar só pensando em trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta e comprar isso, comprar aquilo, para acompanhar realmente, muitas vezes, né? O que acontece no Brasil e nos Estados Unidos é você querer acompanhar o ritmo de vida das outras pessoas, né? E a gente nem percebe que tá naquela correria louca. Exatamente. E também acompanhar o nível, né? Meu vizinho, meu amigo tem aquele carro, eu não posso estar com um carro de 3 mil dólares, né? Eu tenho que estar no mesmo nível e chegar próximo do mesmo nível das pessoas ao redor de mim, senão o que vão pensar de mim? Né? Aqui não tem essa coisa de status, né? Como tem nesses outros lugares. Exatamente. É muito sobre status. Tanto que as pessoas andam descalço, né? Então. Eles precisarem de pijama para o mercado, eles vão, né? Enfim, não tem muito essa coisa. Eles nem ficam, as pessoas não ficam se reparando, né? Elas estão muito preocupadas em viverem felizes, viverem bem. Aqui te dá mais oportunidade de você cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, né? Eu senti assim que a Austrália foi o lugar que eu mais precisei mergulhar em mim, sabe? Me descobrir para evoluir e tudo mais, assim, porque os outros lugares é isso, você fica imerso ali naquela confusão, daquela rotina e não para se olhar, né? O que na verdade a pandemia fez as pessoas pararem para se olhar, mas aí, né, uma parte resolveu evoluir, a outra continuou na mesma. Aqui na Austrália a gente é obrigado a evoluir. Ô, Nath, a Mari perguntou se você voltaria a morar nos Estados Unidos. É uma pergunta complicada,
delicada, né? Assim, porque tem a questão da distância para o Brasil que pega bastante. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu prefiro ter a rotina de estar morando fora do Brasil, mas eu preciso também ir lá matar minha saudade, ir lá ter esse abastecimento de amor, né? Porque É. a família, as pessoas, né, importam muito, né? São também prioridade para mim. Então eu falei, minha condição de morar fora é poder ir uma vez por ano para o Brasil. E aí eu faço acontecer isso, né? E aí, lógico, os Estados Unidos facilita essa distância e facilita também as pessoas irem visitar, né? Aqui na Austrália já é algo bem mais, né, delicado. Então, mas assim, pela, pela questão da criação do meu filho, eu acredito que a Austrália ganha ainda, né? A Austrália ainda, eu ainda prefiro morar aqui, assim. Não sei se um dia, porque como ele é americano, um dia a gente pode, né, se legalizar através dele e ter a oportunidade de morar nos Estados Unidos, mas a princípio eu não voltaria, não tenho vontade, sabe? Uhum, uhum. Você fala isso da distância, mas eu viajei, né, do Brasil para os Estados Unidos e eu fui lá, eu fui para São Francisco, né? Aí depois a gente pegou o carro e desceu até Los Angeles. Então a gente pegou um voo Floripa, São Paulo, depois São Paulo, Chicago e aí Chicago, São Francisco, tá? Era essa. Oh, Cara, demorou muito, foi muito cansativo. Eu falei pro Lindomar assim, pro meu marido, gente, foi tão cansativo quanto a nossa viagem para a Austrália, que a gente pegou um voo diretão de 12 horas e um outro voo ali de 3 horas, sabe? Então a gente sim. fez muita escala e foi uma viagem muito longa e cansativa. Tanto que Chicago atrasou a nossa conexão para São Francisco, o Ben já estava tão esgotado que ele dormiu na sala de embarque antes da gente entrar no avião. Ele foi dormindo no meu colo, 20 quilos no meu colo. Dormiu a viagem inteira de 4 horas. Só acordou porque a gente acordou ele na hora que o avião parou e a gente começou a sair. Então foi muito Sim, sim. cansativo. Sim, Eu não sei se é é assim, uma viagem o normal. que, o que cansa mesmo são as conexões, né? São as paradas, são as questões de aeroportos, que você tem que se deslocar, tem que entender como é que funciona, ir de um lugar para o outro, aí tem o tempo que você fica de espera, né? Realmente, tipo, mas assim, pensando em questão de tempo de distância, né? Caso seja um voo direto, ou pelo menos com uma só conexão, a questão dos Estados Unidos facilita muito e também a questão financeira, né? Porque para a Austrália, sei lá, não sei se é quase o dobro, não sei quanto é que tá hoje em dia, né? Uhum. E outra coisa também daqui da Austrália que eu acho que é melhor é que, assim, o preço do aluguel comparado com o que a gente recebe é mais baixo do que o dos Estados Unidos, de Los Angeles especificamente, né? Lá é muito caro o valor do aluguel, assim. Uhum. Então, a gente, quase que obrigatoriamente, a gente tinha que dividir casa com alguém, né? Ou morando sozinho, tipo, era um quarto e sala, assim, super apertadinho. Aqui a gente já conseguiria, né? Ficar num 2 quartos, por exemplo, super de boa. Uhum. Você pode falar dos valores, Nath, só para a gente ter um comparativo? Então, como eu morei lá há muitos anos, né? Tem 5 anos que eu saí de lá. Com certeza isso já se atualizou, né? Tanto o Claro. valor do salário quanto dos aluguéis, assim. Mas o quarto e sala que a gente pagava lá era US$ 1.200 por mês, Uhum. né? E o salário não era igual aqui, que é 20 e poucos por, né? Era tipo US$ 10 a hora, assim, né? Então, assim, era bem alto. E, e aí, tipo, isso era o mínimo, assim, numa cidade super afastadinha, assim, sabe? Não muito bem localizada, né? Assim, quanto mais próximo do centro ou das praias, era um absurdo de caro, né? E aí aqui, eu acho muito mais tranquilo, assim, tem muito mais opção, pelo menos aqui em Gold, né? Tem muito mais opção de coisas, por mais que pareça ser um valor mais alto por mês, mas por a gente receber um salário bem melhor, a gente consegue pagar. E assim, imagina, né? Todo mundo tem a questão do visto para pagar. Então, o aluguel ele tem que ser, né, ali um valor acessível para você poder ainda guardar dinheiro para aplicar aí para os vistos, né, para fazer todo o processo. E em uma boa localização, né? Exato. Aqui qualquer lugar é maravilhoso, assim, né? Ou você tá
no meio da natureza, só verde ao redor, ou você está próximo da praia. Aqui só tem essas duas opções. Ou então de frente para um canal maravilhoso. É muito incrível. Eu tenho até um vídeo, né, que eu fui no Sky alguma coisa que tem aqui em Gold, que dá para ver Gold inteira, assim. É muito lindo. É tudo muito, muito maravilhoso, assim. Você já veio para cá, Pri? Claro, eu sou apaixonada por Gold. Assim, eu digo que Gold tem para todo mundo, tá? Você falou até nessa live e a pessoa que vai para Gold Coast, ela pode escolher qual Gold Coast que ela vai viver. Tem a Gold Coast dos adolescentes, dos estudantes que acabaram de chegar. Tem a Gold Coast que é para as famílias, então com muito entretenimento, parque, parquinho. Então, muita coisa de graça para você fazer com as crianças. E tem a Gold também para quem quer ter uma vida tranquila. Ah, quero morar lá no meio do mato, fazer trilha, cachoeira, e é isso. E se você quiser ir para a cidade grande, tem um trem que vai para Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. Então você facinho, rapidinho, tá ali na terceira maior cidade. Então você tem a tranquilidade, se você quiser, você pode morar em Gold e trabalhar em Brisbane ou Sim. estudar em Brisbane, né? Uau. Você tem esse balanço muito bom de você estar ali em uma região que tem tudo que você precisa, né? E um equilíbrio muito bom. A distância de 1 hora para Brisbane, né? Eu costumo comparar que Gold é Rio, Brisbane é São Paulo, né? Porque não tem praia. É verdade. Então, assim, depende muito do gosto de cada um, né? Não tem como dizer o que é melhor, Rio ou São Paulo. Depende muito, né, do estilo de vida de cada um, né? Para mim, ter praia perto é fundamental, fundamental. Poder ali respirar um pouquinho do mar é muito maravilhoso. Então, O depende Marlon muito de quem. até perguntou qual que é melhor, Brisbane ou Gold? Não tem qual é melhor, gente, porque depende muito do que você busca, do que você quer. A Nath mudou para Gold focada no estilo de vida, no clima. Se você não liga para praia, não me importo. Eu gosto de cidade grande, quero prédios e morar numa cidade onde como é que é? É grande, né? É grande, igual Rio, Sim, São Paulo, mas não tem praia, sim, não é minha prioridade sim. praia. Tudo E bem, às vezes tem mais oportunidade de emprego também, né? Por ser um pouco maior e tal, sim. mas Eu morei em é, Sydney durante 4 anos e meio, tá? E é a maior cidade da Austrália, né? A mais populosa. E eu morava em uma região de praia. Dificilmente eu ia para Sydney, para o centro da cidade. Então, eu vivi uma Sydney diferente de muita gente que mora em Sydney, sabe? Porque eu tava ali numa região que era 30, 40 minutos do centro da cidade de transporte público e era super tranquila. Eu nem parecia que eu estava na maior cidade da Austrália. Aí, quando eu queria ir para eventos grandes, cidade, ver prédios e sentir realmente aquela atmosfera de cidade grande, eu pegava ali o ferry, que é o transporte público, né, que vai para ali perto da Opera House, ou eu pegava um ônibus, atravessava a Harbour Bridge, né, a ponte, e ia até o centro da cidade, né? Então, eu acredito que a Austrália ela é bem flexível e tem cidade para todos os gostos. tem mesmo, tem mesmo. E assim, estrutura em todos os lugares que você vai, basicamente, né? Tem outra diferença também em relação à Austrália e Estados Unidos, que é o transporte público, né? Aqui, assim, lógico, Sydney, cidade grande vão ter mais facilidade de transporte público. Aqui em Gold também tem uma certa facilidade, você consegue se deslocar, é lógico que demora mais, mas você consegue, né? Agora, Estados Unidos é algo assim surreal, sabe? A não ser que você esteja assim nos bairros principais, né? Downtown, Santa Mônica ali, que daí tem bastante. Mas fora isso, você precisa de carro, assim, mais do que aqui na Austrália. Nossa, não, eu vou te falar assim, sendo bem sincera aqui, tá? Eu me apaixonei por São Francisco. Você chegou aí para São Francisco quando você morava lá? Foi, muito Eu, frio. mas me apaixonei pela estrutura da cidade, pelo estilo de vida das pessoas, sabe? Apesar de não ser uma cidade plana, mas eu Sei. curti muito, muito. E eu percebi que eu gosto desse tipo de cidade, que tem no máximo 1 milhão de habitantes. Eu cheguei à conclusão que é disso que eu gosto. Uma cidade que não seja nem muito pequena, mas
tenha, né, 1 milhão de habitantes, que Adelaide tem 1 milhão de habitantes, né? Sim. Outra coisa, desculpa para te interromper, outra Pode coisa falar. que me incomodou de São Francisco são os moradores de rua. Tem muita gente morando na rua, muito drogado, andando pela rua, entendeu? Então isso no dia a dia consome um pouco. Que em Los Angeles também, downtown tem barracas e barracas de pessoas morando na rua, né? E aqui na Austrália a gente quase não vê. Então isso já é um ponto, assim, que faz muita diferença. Isso, eu vou te dizer que eu esperava mais, tá? Eu esperava que ia ter mais. E você tá falando de uma época em que você morava lá antes da pandemia, há quase 5 anos atrás, né? Eu esperava mais pelos vídeos que eu via na internet. Claro que tem barraca, tem qualquer. Como é que é embaixo do viaduto? Tem Sim. barraca, tem gente lá, você tem que até cuidar quando você está dirigindo, né? Porque as pessoas, elas estão fora de si, né? Então elas vão andando assim. Sim, normalmente são refugiados de guerra, né? São pessoas assim totalmente perdidas. Porque eu fiquei chocada com isso. Eu falei, os Estados Unidos têm muita oportunidade de emprego. Quem não, só não trabalha quem não quer. E aí, né, eu fui entender que são pessoas mesmo que têm, né, muitos problemas mentais ali e estão perdidas. Sim. Então, falando sobre o que eu achei, tá? Eu gostei muito de São Francisco. E aí a gente desceu de carro, toda a Califórnia, até Los Angeles, né? E eu achei uma cidade muito grande. Claro que deve ser igual Sydney. Você escolhe ali um bairro, uma região Exato, que eu você morava mais afastada. fica lá. Uhum. E fica lá, constrói a sua vida lá, né? É diferente de Gold, de outras cidades pequenas da Austrália, como Adelaide também, onde eu moro, que você rapidinho tá no centro, rapidinho tá na praia, tá numa vinícola, né? Então, você consegue se locomover muito fácil e rápido na cidade, né? E Los Angeles eu achei uma cidade muito grande, claro, é enorme, né? Quantos habitantes tem? É muito grande. É muito grande. E assim, é uma coisa que, por exemplo, o sonho hollywoodiano, aquela coisa ali, né? Você chega lá na realidade, você vê que, tipo, nossa, é sujo, né? Muita pessoa com problemas mesmo andando na rua e muita confusão. E, enfim, eu morava num lugar mais afastado, que é próximo das praias do sul, ali, que se chama Hawthorne, que é perto da praia de Manhattan, que é, tipo, super tranquilo, calmo, maravilhoso, entendeu? Ali é maravilhoso, é uma paz que você vive. E é aquilo, quando você precisa ir pro centro, você tem a facilidade, né, de estar na cidade grande. Uhum. Mas eu acredito que os bairros são bem autossustentáveis, igual aqui na Austrália, né? Você constrói sua vida ali, naquele bairro onde tem tudo, onde você consegue trabalhar, muitas vezes estudar até, naquele mesmo bairro, fazer tudo ali no bairro. Sim. Outra coisa também que eu senti de diferença dos Estados Unidos para cá é a diversidade cultural, né? Por estar em Los Angeles, né? Aqui a gente vê pessoas de vários lugares do mundo, não sei como é que é em Sydney porque ainda não fui, né? Mas assim, lá é muito surreal, porque tem os bairros de cada país, assim, né? Tem o Chinatown, tem o Koreatown, tem um bairro que é só mais brasileiro, né? E, por exemplo, você vai no Costco, né? Que é até um mercado que tem aqui também, um mercado grande, que se encontra pessoas falando todas as línguas do mundo no mesmo mercado, assim, é muito doido, né? Aqui na Austrália já é mais comum o inglês, e lá, né, além disso, tem a questão de ser inglês e espanhol o tempo todo. Nossa, Você fica perdidinho. o tempo todo. Deixa eu até contar uma história para vocês, antes de comentar sobre essa diversidade cultural. Eu tenho, já me falaram, tá? Que eu tenho muita cara de latina. Então, eu ia nos lugares e as pessoas começavam a falar em espanhol comigo. Só que não é espanhol assim, tô aprendendo espanhol. Não, fala super rápido. E eu não falava. E é até me tocar que eles estavam falando espanhol comigo, aí a pessoa, não, em inglês, né? Desculpa, eu achei que você falava espanhol. Aí eu começava a É o rir, tempo né? todo, eu falo, não, English, please. Como? Eu fiquei pensando na minha cabeça. Gente, como eu fui para a Austrália para aprender inglês, vim para os Estados Unidos, eu quero falar inglês. Exatamente. E aí quem tem mais dificuldade fica ali no espanhol e acaba não desenvolvendo o inglês, né? Então é bem importante. Sim, E assim, a gente acaba, em todos os lugares, a gente acaba se juntando aos brasileiros, porque é onde a gente se sente em casa, né? é. O acalento brasileiro é diferente, né, dos outros lugares. Mas é muito importante que a gente consiga equilibrar isso, entendeu? Não ficar só convivendo com brasileiro. Se você quiser, você trabalha só com brasileiro, por exemplo, aqui na Austrália. Você Sim, convive só com sim. brasileiro, né? E é É, importante você se colocar em situações e lugares para realmente desenvolver o inglês, porque é no dia a dia que você desenvolve, não tem como. tem que se puxar, né? Nesse É, início da vida na Austrália. Tem que se puxar para você aprender inglês, porque você está vivendo em outro país, uhum, né? exatamente, Falando sobre a exatamente. diversidade
cultural, eu vejo que falando de Gold, não tem tanta diversidade cultural quanto as outras cidades. Por quê? Tá? Vou te explicar por que que eu acho isso. Porque tem um perfil de pessoas, como eu disse, cada um vive a Gold Coast que quer viver. E muitas das pessoas que vão para Gold vão estudar inglês e voltar para o país de origem. Então elas ficam aquele período ali e voltam para casa delas, tá? E tem um outro perfil de pessoas que já têm a residência, já têm a cidadania australiana, moravam em outra cidade, não aguentavam mais o frio ou cidade grande, trânsito, correria e se mudaram para Gold Coast. Então tem esses dois perfis de pessoas que vão para Gold. É E verdade. nas outras cidades grandes, né? Sydney, Melbourne, fala até de Adelaide, tá? Tem uma diversidade cultural muito grande. Tem restaurante de todos os países. Ah, E eu até falando disso de falar inglês, eu vejo as pessoas, às vezes eu saio na rua, eu não ouço inglês. Tem gente falando nossa, tudo quanto é língua, menos o inglês. sei. E um exemplo disso é a escola do Ben. O Ben vai para o Kind, né, que é para a escola, a mesma coisa que o seu Ben vai também, né, que eles têm 5 anos os dois. A diversidade cultural na própria escola, sabe? Você vê as crianças de todos os países, crianças que nasceram aqui, igual o Ben, ele é filho de brasileiro, mas ele nasceu na Austrália, né? Então o background dele é brasileiro. E aí eu vejo crianças que vieram do próprio país, né? Nasceram no próprio país e vieram para a Austrália. Então, existe uma diversidade muito grande e o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança, desde Muito, pequenininho, conviver com outras muito, crianças de outros países, né, muito. Nath? E isso é algo que eles praticam muito na escola aqui, né? Muito legal. Eles fazem questão de mostrar um pouquinho de cada cultura, um pouquinho, né, de cada país, assim, e as crianças poderem ir entendendo, né, as diferenças, as diversidades. Isso é bem legal. Eu achei bem inclusiva, sabe, a educação aqui. Então é uma mente mais aberta, digamos, né? O Will até colocou aqui, ó. A escola da minha filha em Sydney, além de aula de inglês, eles têm aula de mandarim uma vez por semana. É isso. Olha que legal. É, legal, né? É, eu acredito que Sydney tenha bem mais, né? Seja bem mais comum você andar na rua e ouvir de tudo. Aqui já não é tão comum. Tem muita diferença cultural. Tipo, na creche do meu filho também tem criança de outros lugares, mas não é, aquela coisa de você ouvir várias línguas no mesmo lugar ao mesmo tempo, assim, né? Uhum. É, Essa questão da escola, dependendo da escola que você vai colocar o seu filho, dependendo, né, das diretrizes da escola, são línguas diferentes que a criança aprende. Então, eu tenho uma amiga que ela morou na Suíça e lá eles falam francês e ela queria, agora ela mora na Austrália, ela queria que a filha aprendesse francês. Então, ela matriculou a filha em uma escola que, além do inglês e todo o currículo, né, australiano, ensina francês também. muito legal, né? É, muito Legal. legal. Dá para escolher uma escola exatamente, né, conforme as suas prioridades, assim, né? Tem linhas para todos os gostos aqui, é bem legal isso. Nath, para a gente finalizar, quais são os conselhos que você daria para quem está se planejando aí para essa mudança para a Austrália? Tá. Bom, eu acho que o principal é você. Duas coisas, né? Primeiro, você se desfazer de tudo que você já conhece. Você esvaziar o seu copo. Você dizer assim, ok, daqui eu vou pronto para o novo, para o que vier, e eu vou, né, saber que vai aparecer desafio, vai aparecer dificuldade, e eu vou vencer, porque eu sei que depois, né, pensando no futuro, eu vou conseguir me adaptar e eu vou conseguir ter uma vida digna, tranquila, sabe? Essa é a primeira coisa, você tá aberto a dar cara a tapa, assim, é basicamente isso, é você dizer eu vou e eu vou vencer, né? Porque principalmente bate muita saudade, né? Então é importante você trabalhar muito seu psicológico. A segunda coisa, que é o que vai manter seu psicológico ativo, é você ter os seus objetivos muito claramente definidos, né? O que você quer para a sua vida, o que você espera daquele país, né? Você vai só para passar um período, você vai para viver a vida, né? O que você tem como prioridade para sua vida, né? Se você quer só ali passar um período para fazer dinheiro,
né? Porque assim, né, tem muita gente que acha que vou migrar e vou virar rico, né? Então, assim, você tem que ir se adaptando e entendendo de acordo com as suas prioridades aquilo que vai fazer sentido para você, né? E o inglês, né? São as três coisas primordiais, assim, você precisa estar desenvolvendo o inglês o máximo que você conseguir. Não é impossível vir sem o inglês, lógico, você vem e desenvolve aqui, mas quanto mais você tiver uma noção, menos dificuldade você vai passar no começo. Com certeza facilita muito a adaptação, né? Sim. É isso então, Nath. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pessoal. Muito legal. Muito bom conversar com quem já morou em outros países, né? Porque tem uma outra visão, né? Um outro comparativo. Não é? Sim. Obrigada, Marlon. Obrigada. A Adriana colocou: a Austrália é um país muito difícil de conseguir visto de trabalho. Olha, Júnior, sim, vai ficar salva a live, tá? Vocês vão poder assistir. Falando sobre mentalidade, que eu acho que a Nath comentou sobre isso, se você já está pensando nisso, a Austrália é um país difícil para isso, a Austrália é um país difícil para aquilo. Vai ser Você muito vai difícil atrair. você desbloquear, sabe? Porque você já está com o pensamento negativo de que é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí, ó, a Nath está há menos de 1 ano na Austrália, ela vai confirmar isso que eu vou dizer. Você encontra brasileiros que vão falar para você: não vai dar certo, não faça isso, eu já tentei, não deu, não funcionou. É o que a gente mais ouve. E aí É o que a você gente vai mais falar: ouve. ah, então tá bom, então eu vou embora. Não, Exatamente. Você não pode dar ouvidos às pessoas, você precisa estar muito firme no seu propósito, nos seus objetivos e entender o que está salvo para você, o que, né, o universo preparou para você vai estar ali e você vai atrair exatamente aquilo que você precisa se você tiver essa sua mentalidade positiva e determinada mesmo, né? A gente chegou aqui e disseram que não, você não vai conseguir viver sem dividir com ninguém. A gente consegue, né? Você não vai conseguir trabalho tão fácil. A gente conseguiu, entendeu? O visto é complicado. Não, não é, cara, sabe? Assim, a mentalidade, ela comanda tudo na sua vida, em qualquer lugar do mundo, isso, né? E eu ajudo muito os meus clientes a trabalhar isso, né? Trabalhar o emocional a favor do racional para você conseguir deslanchar independente do que você ouvir ao seu redor ali. ó, Adri, você mora no Japão. Tem muito brasileiro vindo do Japão para a Austrália. Eu entendo por quê, porque buscam pela qualidade de vida, né? Eu sei o quanto vocês trabalham no Japão, mas tenha a mente aberta, tá? Abra a cabeça para outras possibilidades. Você quer vir para a Austrália com visto de trabalho e essa é a tua única opção? Não. Abra sua mente. Se você acha que está difícil, não está conseguindo, então explore as outras possibilidades. Veja quais são as outras opções que te trazem para a Austrália. Quais são os passos? Isso que é tão importante ter o planejamento. Você Sim, saber qual é o passo a passo da tua jornada na Austrália, que é isso que a Nath está fazendo. Sabe? Ela renovou. exatamente. E assim, Fala. é muito importante estar com essa mentalidade aberta no sentido de que tudo que você viveu até hoje é aquilo que você sabe, né? Se você precisa viver resultados diferentes, coisas novas, você precisa ir para um conhecimento novo, você precisa se colocar em situações novas, situações diferentes, estar com pessoas diferentes para ir te abrindo essa mentalidade, sabe? Então, não adianta chegar e achar que vai tudo cair do céu, ou, né? Você precisa ir se colocando nas situações que vão te ajudar a evoluir e chegar no lugar que você quer. Então, assim, é desafiador, porque sair da zona de conforto né, não é confortável, Sim. mas é muito importante a gente se colocar mesmo nessas situações. E a vida tem surpresas incríveis pra gente quando a gente faz isso. Aí é isso, então. Gente, obrigada a todos que estiveram online nessa live. Obrigada, Nath, pela oportunidade de conversar. Como eu falei para Ai, você, olha que lindo! Eu não sabia que isso tinha no Instagram também, eu já tinha visto no WhatsApp. que legal. Agora não foi. Agora foi. Legal. Olha só, como eu falei no início da live, eu conheci a Nath pessoalmente no início do ano. Você tinha acabado de chegar, né? A Nath maquiou eu e minha mãe para o casamento da minha irmã em Sunshine Coast. Então, muito legal conversar com você de novo, trocar uma ideia. A gente já tinha conversado pessoalmente um pouco sobre isso, mas é importante
disseminar a informação, compartilhar com quem está planejando vir para a Austrália, com quem ainda está na dúvida, né? Austrália, Estados Unidos, Portugal, são muitas opções, tá? Sim. E eu acredito que tem opção para todo mundo. Vocês só precisam realmente buscar informação, se planejar para fazer acontecer, tá? Exatamente, gente. Obrigada por quem esteve aqui com a gente, né? Espero que a gente possa ter contribuído aí para a vida de vocês, agregado alguma coisa. Pri, eu admiro demais o seu trabalho, né? É uma honra me unir a você, porque, né, os nossos trabalhos se complementam mesmo. Então, a Pri, eu indico demais, assim, de olhos fechados o trabalho dela, porque eu sei o quanto ela é determinada e disciplinada para te fazer ter o melhor planejamento para chegar na Austrália, né? E eu vou te ajudar em toda a parte emocional ali para trabalhar tanto seus medos, né, de viver um novo, quanto quando você chegar e você não ter aquele amparo e você entender que você pode sim trabalhar o seu emocional a seu favor, né? Então, obrigada, Pri, pela oportunidade de estar aqui junto com você. E é isso, gente. Qualquer coisa, perfil Natália CFA, estamos lá à disposição. Obrigada você. Obrigada por estar aqui hoje, tá bom? Essa live vai ficar salva, vocês vão poder assistir quantas vezes quiser, tá? Aí. Um beijo e bom dia para quem Beijo, tá Pri. na Itália, boa noite para quem tá no Brasil. Beijo, gente. Tchau. Tchau.